24 de maio de 2025, as montanhas chilenas, China. Um parapentista está sendo arrastado para cima como um boneco de pano a 35 km por hora. Ele não consegue dizer se está girando, caindo ou subindo, tudo está branco. A vela dele desaba acima dele, se abre de novo com força, desaba novamente. Ele tenta sua última manobra de emergência. A tempestade rasga tudo. As mãos dele estão ficando completamente dormentes. E a força violenta, puxando do céu, só aumenta. 20 minutos atrás, ele estava em pé no chão, ajustando as tiras de um arnês de segunda mão. Agora, ele não faz ideia de onde está. Esta é a história assustadora e polêmica do parapentista que foi sugado para as nuvens mortais da China. Bem-vindo ao Extreme. Em 2020, enquanto o resto do mundo estava preso em casa assistindo Netflix, Peng Yuzheng, um cidadão chinês de 50 anos da província de Gansu, decidiu começar a praticar parapente. E assim, uma obsessão para a vida toda nasceu. Peng não era profissional nem atleta, apenas um homem de meia idade que buscava algo para fazer enquanto o mundo desmoronava. E o parapente era o tipo de hobby que você começa e depois larga, exceto que Peng não largou. Na verdade, ele fez o oposto. Ele treinou tanto que, em 2022, já tinha conquistado uma licença de parapente classe B na China. Foram 2 anos de treinamento, desenvolvendo habilidades e aprendendo a ler o clima e como voar. Em maio de 2025, Peng já havia completado dezenas de voos em diferentes cadeias de montanhas. Ele voava sob o apelido Chinês Online, que pode ser traduzido livremente como voando contra o vento. Seu voo mais longo registrado foi de 105 quilômetros. Seu recorde pessoal de altitude foi de pouco mais de 5.300 metros. Ele não era da elite, nem chegava perto disso, mas era dedicado e estava ficando mais ousado. O que nos leva à manhã de 24 de maio de 2025. Segundo Peng, ele e um amigo foram de carro às montanhas do Chile para fazer algo típico de praticantes de parapente. Ele tinha comprado recentemente um arnês de segunda mão, só queria testar se servia. O termo técnico para isso é sacudida de paraquedas no solo, e o que isso envolve é realmente simples. Você infla a vela do seu parapente no chão, deixa ela subir acima da sua cabeça, sente a tensão e verifica o ajuste. Você não sai do chão porque não está voando. Você só está verificando se tudo funciona antes de voar. Esse era todo o plano. Ele não sabia que os 20 minutos mais assustadores de sua vida já se formavam acima dele. Peng iniciou os testes em solo perto da base da montanha a 10.000 pés de altitude. Ele inflou a vela no chão, deixou-a subir acima da sua cabeça e começou a sentir a tensão para checar o arnês. No segundo seguinte, uma rajada de vento atingiu sua vela e o arrancou do chão, como se ele fosse mais leve que uma pena. E assim, Peng Yuzheng já estava no ar, quando seus pés deixaram o chão. Peng fez o que qualquer parapentista treinado faria. Ele tentou pousar do jeito que os parapentistas aprendem. Você solta os controles, a vela colapsa e você volta ao chão, mas esse vento não o soltou. Quanto mais tentava descer, mais o vento o empurrava. Agora, derivava para o leste, mais rápido do que podia controlar. E então, de repente, a força não vinha mais dos lados, vinha de baixo para cima, como se algo enorme tivesse saído do céu e o agarrado. Peng olhou para cima, confuso, e o que viu fez seu coração parar. Ele viu uma nuvem escura, turbulenta e giratória, puxando tudo o que estava embaixo para cima. Seu paraquedas, suas linhas, ele mesmo. Uma nuvem cumulonimbus havia se formado a uma curta distância de onde ele queria testar seu arnês, e essa nuvem estava sugando tudo em seu caminho. A maioria das nuvens é apenas umidade, vapor d'água condensado em gotículas lá no alto do céu, belas e inofensivas, mas uma cumulonimbus é outra história. Tudo começa quando uma coluna de ar quente e úmido sobe do chão. À medida que sobe, ela esfria, e ao esfriar, libera energia. Essa energia a empurra para mais alto. Mais alto significa mais frio.
Mais frio significa que mais energia é liberada. Mais energia significa que ela sobe ainda mais, alimentando-se e crescendo em um ciclo que se auto-reforça e se autossustenta. Um cumulonimbus maduro pode se estender até 65 mil pés de altura, com ventos que podem chegar a 160 pés por segundo, todos direcionados para cima. O gelo se forma em tudo, relâmpagos acontecem sem aviso, a visibilidade é zero. É tão grave que as autoridades aéreas classificam voos dentro de um cumulonimbus como catastróficos. E o interessante sobre essa nuvem é que ela não se anuncia em uma manhã clara, ela simplesmente não existe. 90 minutos depois, ela tem 20 mil metros de altura e consome tudo o que está abaixo dela. Quando você percebe que ela está se formando, talvez já esteja dentro do alcance dela, ou, no caso de Peng, 20 minutos depois. Naquela manhã, enquanto Peng estendia o paraquedas no chão, na base das montanhas chilenas, ele não fazia ideia de que estava prestes a ser vítima da nuvem mais perigosa da natureza. Veja, as montanhas chilenas são, basicamente, um enorme motor de calor no verão. Ela fica na borda norte do maior e mais alto planalto da Terra, que é perfeito para gerar o ar quente e morno. As nuvens cumulonimbus adoram se formar aqui, 2,5 vezes mais frequentemente do que em qualquer outro lugar da China. 94% dessas nuvens se desenvolvem entre maio e setembro, e 83% se formam entre o meio-dia e as 9 da noite. E aqui estava Peng, testando seu parapente às 12h19 em maio. Ele estava no lugar errado, na hora errada. O que ocorreu com Peng é chamado de sucção de nuvem, por praticantes de parapente. Enquanto o cumulonimbus cresce, precisa de suprimento contínuo de ar quente vindo de baixo. Essa demanda cria um poderoso vácuo sob a base da nuvem que às vezes se estende por quilômetros de largura e puxa tudo que está embaixo para cima, para dentro da tempestade. Pássaros, detritos e, no caso de Peng, um humano voando. A corrente ascendente que o carregava estava se movendo a 32 pés por segundo. Isso é mais ou menos a velocidade de um carro acelerando forte em uma zona escolar, exceto que estava indo direto para cima. Ele tinha 3 opções para escapar. A primeira coisa que ele fez foi puxar as bordas externas da asa para dentro para reduzir sua área de superfície, porque uma asa menor cai mais rápido. Ele fez isso, mas não caiu rápido o suficiente. A corrente ascendente continuou puxando-o para cima. Então, ele acionou alças que cortam a asa ao meio, eliminando toda a sustentação, como dobrar a asa de um avião em pleno voo. Mas a turbulência do vento continuava abrindo a asa toda vez que ele conseguia dobrá-la, e ele continuava subindo. A terceira e mais agressiva coisa que ele fez é chamada de descida em espiral. Isso envolve se lançar para baixo em círculo como uma montanha russa, fazendo a curva mais fechada possível e continuar girando até formar uma espiral. Exceto que você é a montanha russa. Essa força de rotação te puxa para baixo com tanta violência que pode superar quase qualquer corrente ascendente. Eu devo te dizer, isso é muito perigoso e só é reservado para os piores casos. É a opção final para a qual todo parapentista treina, mas espera nunca precisar usar. Mas também requer um horizonte para que seus olhos se fixem e o cérebro identifique o lado de baixo. E devido à neblina da tempestade, Peng não conseguia ver nada, sem horizonte, sem chão, sem ponto de referência, sem nada para fixar o olhar. Ele não fazia ideia de qual era o lado de baixo. Então, quando tentou a manobra em espiral, tudo desmoronou. Sua última opção havia falhado. A nuvem o engoliu por completo. Dentro da nuvem, tudo ao redor dele era branco, violento, branco. A asa do seu parapente continuava colapsando e se abrindo violentamente a cada vez que colapsava. Ele caía. Cada vez que caía, os ventos da nuvem a reinflavam. Isso é chamado de cascata e é uma das experiências mais aterrorizantes que alguém pode suportar. Você basicamente está em queda livre, depois subindo, queda livre, depois subindo, de novo e de novo, como um boneco de pano sendo puxado entre forças que nem sabem que você existe, sem nenhum motivo para parar. Peng ficou atordoado
sem entender o que acontecia, com pensamentos confusos. Gelo se formou em seu traje, em suas asas, em todo lugar. Suas mãos ficaram dormentes. E apesar de tudo isso, ele, incrivelmente e quase impossivelmente, continuou subindo. Seu altímetro, o dispositivo que informa exatamente a altura em que o piloto está, continuava subindo. Passou dos 10.000 pés, dos 15.000, dos 20.000 números que ele nunca tinha visto na vida. Pen parou de olhar. Ele sabia que agora estava em território mortal. Em algum lugar acima de 23.000 pés, ele perdeu a consciência. Lembra? Pen começou a cerca de 10.000 pés de onde ele decolou, da base das montanhas chilenas. Agora, 20 minutos depois, ele estava acima de 28.000 pés. Isso é como ser lançado de um canhão do seu quintal direto para o topo do mundo no tempo que leva para assistir a este vídeo no YouTube. O corpo humano simplesmente não consegue se adaptar tão rápido. E quando seu corpo não consegue o oxigênio de que precisa, ele desliga. Ele não estava passando por isso sozinho. Lá embaixo, em terra firme, em segurança no local de lançamento, seu amigo, Gu Jermin, estava ouvindo tudo acontecer pelo walkie-talkie. Através da estática, Gu podia ouvir a violência do vento, o pânico na voz de Peng e suas tentativas desesperadas e fracassadas de dobrar a asa. Mas o que ele poderia fazer? Ele continuou ouvindo seu amigo ser arrastado para a zona da morte, totalmente impotente para impedir. E então, quando Peng cruzou 7.000 metros, o rádio ficou mudo. 8.585 metros foi onde Peng Yuzhang atingiu o auge. Para colocar isso em perspectiva, o cume do Monte Everest, o ponto mais alto da superfície de toda a Terra, está a 8.848 metros. Peng Yuzhang ficou a menos de 275 metros da montanha mais alta do mundo, sem nem sequer ter essa intenção. Ele não poderia ter sobrevivido. Ele não deveria ter sobrevivido. Mas quando Peng chegou ao topo dessa nuvem monstruosa e começou a cair de volta para a Terra, a coisa mais incrível aconteceu. Peng abriu os olhos, Peng acordou. Descendo de 28.000 pés, naquela altura, a temperatura ao redor dele era de menos 40 graus Fahrenheit. Esse tipo de frio destrói a pele exposta em minutos. Mas bem no fundo do crânio dele, outra coisa estava acontecendo. Para cada grau que a sua temperatura central cai, a demanda do seu cérebro por oxigênio diminui de 5 a 7%. Então, quanto mais frio Peng ficava, menos oxigênio o cérebro dele precisava para continuar vivo. Seu corpo parecia um celular, entrando em modo emergência com 1% de bateria. Mas quando a tempestade começou a soltá-lo, o ar frio e a velocidade da queda tiraram ele da hibernação. Então ele acordou bem no meio da tempestade. Quando Peng acordou, tudo ao redor dele era branco. Ele ainda estava girando, mas estava acordado, então tinha uma chance de lutar. Pen imediatamente agarrou a bússola com os dedos, que mal conseguia sentir, e se virou para o nordeste, na direção do que ele esperava ser a borda da tempestade. Ele não fazia ideia de quão longe estava, não sabia se suas asas aguentariam. Apenas começou a se mover. Em algum momento, ele começou a ver formas, figuras e a terra, e então, como se rompesse a superfície da água depois de ter sido mantido submerso, a nuvem terminou. Ele estava livre. Finalmente estou fora! Ele gritou no rádio para seu amigo. Só posso imaginar o alívio que ele deve ter sentido. Peng pousou às 13h30, aproximadamente 71 minutos depois de ter decolado de um lugar chamado Fazenda Tianshan, no condado de Sunan, província de Gansu. Ele havia percorrido cerca de 34 quilômetros de onde começou. Seus dedos e mãos estavam gravemente congelados. Seu rosto estava coberto de gelo. O corpo dele estava inchado em lugares que ele não conseguia ver. Mas ele estava consciente, conseguia falar, estava vivo e precisava se reunir com seus companheiros. Ele foi até a beira da estrada e acenou para um carro. O motorista olhou para aquele homem estranho, com gelo no rosto, roupas encharcadas e congeladas, e o levou de volta para seus amigos, sem fazer perguntas. Quando Peng reencontrou seus companheiros, no início ninguém falou muito.
O que dizer a alguém que voltou de onde ninguém deveria retornar? Seu companheiro, Gu Jermin, mais tarde, descreveu o momento de forma simples. Ele disse que Peng parecia um homem que tinha visto algo para o qual ainda não tinha palavras. A experiência incrível de Peng foi totalmente registrada por uma câmera presa ao seu arnês. Em poucos dias, as imagens se espalharam pela internet. A CCTV, a emissora estatal da China, exibiu uma entrevista completa. A Reuters pegou a história e a distribuiu para milhares de redações no mundo todo. CNN, BBC, The Guardian, NBC News, todos os principais veículos do mundo divulgaram a notícia. Por dias, Peng Yujian se tornou o paraglider mais comentado do mundo. O mundo ficou hipnotizado, mas por mais incrível que fosse, essa aprovação, algo não fazia muito sentido. Só para você saber, toda semana no Patreon eu compartilho algo novo, um vídeo exclusivo, uma análise do que realmente aconteceu ou uma história pessoal que eu não coloco no YouTube. Se quiser ir além dos bastidores comigo, junte-se à comunidade Extrema no Patreon. Te vejo lá. Praticantes de parapente notaram algo estranho nas imagens da tempestade dele. A comunidade de parapente é pequena, técnica e extremamente atenta aos detalhes dos equipamentos, o que faz sentido. Esse é um esporte em que o equipamento literalmente salva vidas. E quando eles assistiram aos primeiros segundos das imagens virais, várias coisas não faziam sentido. Primeiro, parecia que Peng estava em um arnês de estilo sentado, aberto nos primeiros 5 segundos, mas todos os outros segundos das imagens autênticas mostravam Peng em um arnês do tipo cápsula, um equipamento completamente diferente, totalmente. O capacete do piloto na abertura era branco, o capacete de Peng e o restante das imagens era preto. O fundo mostrava um solo verde, então, de repente, mostrava um terreno coberto de neve. Mas as montanhas chilenas em maio estão cobertas de neve. Então, de onde veio aquele solo verde? E o ângulo da câmera na abertura era uma tomada ampla, afastando-se. O tipo de perspectiva que você só conseguiria com um drone separado, filmando de longe, pense no que isso exigiria. Um drone separado e um operador de drone, que teria que saber exatamente onde Peng estaria, exatamente quando a nuvem iria levá-lo. Durante uma emergência não planejada que ninguém previu, simplesmente não fazia sentido o que estava acontecendo. A prova definitiva estava nos Apollo 2 do vídeo. No paraglider de Peng, a palavra Apollo 2 deveria aparecer na vela. É um detalhe menor e relevante, exceto que as letras estavam embaralhadas e ilegíveis, não estavam corretas de um jeito difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Essa era uma grande evidência de que esse vídeo incrível foi parcialmente gerado por IA. A IA não consegue renderizar texto. Ela vê o formato das letras, tenta adivinhar e acaba errando, simplesmente errado o bastante para que qualquer um notasse que uma palavra quase ilegível bastava para as pessoas. Quando os investigadores rastrearam o vídeo de volta pela cadeia de distribuição, encontraram a prova bem ali, à vista de todos. O vídeo desse acidente foi enviado ao Facebook com a marca d'água de Doubao ainda visível no canto inferior direito. E Doubao era uma ferramenta de geração de vídeos por IA pertencente à ByteDance, a mesma empresa que é dona do TikTok. Por algum motivo, alguém usou uma ferramenta de IA para gerar a cena de abertura e a colou na frente das imagens reais de Peng e nem sequer removeram a marca d'água. O restante do vídeo era real. Os dados de GPS, a queimadura de frio, a altitude, a nuvem, tudo isso era real. Mas os primeiros 5 segundos não eram. As redações perceberam e tiraram do ar, mas a essa altura já não importava. O mundo já tinha formado sua opinião sobre Peng Yujian e agora ninguém sabia no que acreditar. Mas essa polêmica era pequena diante de outras acusações que Peng enfrentava. Porque enquanto o mundo discutia sobre as imagens, o governo da China estava lidando com uma questão séria que não tinha uma resposta clara. Esse voo foi realmente um acidente? A resposta para essa pergunta era extremamente importante, porque, segundo as rígidas regulamentações do espaço aéreo da China, um voo de parapente cruzando o país
exige a aprovação do governo. Mas o manuseio no solo, como Peng afirmou que estava fazendo, não exige isso. Ele estava realmente apenas testando um arnês ou estava tentando fazer algo ilegal. Para os investigadores, várias coisas não batiam na história de Peng. Primeiro, Peng estava usando luvas especiais e pesadas naquele dia. Esse é o tipo de coisa que se usa quando vai passar muito tempo em grandes altitudes e no frio. Ele tinha uma câmera 360 graus, montada e funcionando, o que é incomum para um praticante de parapente recreativo apenas testando um arnês. E os registros de voo dele mostraram que ele já tinha voado 8 vezes, exatamente nessa área, só em 2025, com subidas anteriores chegando a pouco mais de 17 mil pés. Especialistas internacionais também não estavam acreditando nisso. Brad Harris, presidente da Associação de Asa Delta e Parapente da Tasmânia, foi direto. Essas não são coisas que você normalmente teria ao apenas controlar a asa no solo para testar o equipamento. Não vou dizer o que você deve acreditar sobre as intenções de Peng. A investigação aceitou o relato dele e ele pagou consequências físicas reais pelo que aconteceu, com queimaduras de frio, privação de oxigênio e um corpo que ficou visivelmente danificado pela experiência. Quero que saiba que essas perguntas existem, pois serão importantes para o que aconteceu depois. Em 27 de maio de 2025, a CCTV, a rede estatal de televisão da China, exibiu uma entrevista simpática com Peng Yuzhang. Eles apresentaram sua sobrevivência como algo notável, dramático, uma história de resistência humana contra probabilidades impossíveis. Mas em 28 de maio, no dia seguinte, a Associação Provisória de Esportes de Aviação de Gansu emitiu seu relatório formal. Eles classificaram o voo como um acidente, não como um voo ilegal. A distinção legal protegeu Peng de acusações muito mais graves, mas ele ainda enfrentou punição. Peng Yuzhang recebeu uma suspensão de voo de 6 meses. Além disso, ele foi obrigado a apresentar um relatório de reflexão sobre o acidente, no qual deve, segundo a linguagem oficial, refletir profundamente sobre esse acidente de voo. Gu Zermin, seu amigo que publicou as imagens desse incidente incrível na internet, também recebeu uma suspensão de 6 meses e foi obrigado a apresentar seu próprio relatório de reflexão. Sua infração, de acordo com o relatório oficial, foi divulgar o vídeo do voo sem permissão, causando impactos negativos. Todos os possíveis locais de voo dentro da cidade de Jiayuiguan e do condado de Sunan foram imediatamente isolados. Placas visíveis de proibição de voo foram instaladas e todas as atividades de voo na área foram proibidas, até que os procedimentos de aprovação adequados pudessem ser concluídos. Por fim, o recorde de altitude de Peng também não foi oficialmente reconhecido porque o voo não foi registrado. Nenhum recorde seria contabilizado. Então, Peng Yuzhang acabou de fazer algo que quase nenhum ser humano jamais fez. E a resposta do governo dele foi bani-lo daquilo que ele ama por 6 meses e obrigá-lo a escrever um relatório explicando o que fez de errado. A pergunta que fica para mim não é se Peng merecia punição. Isso é uma questão de regulamentos e leis do espaço aéreo. E há pessoas muito mais qualificadas do que eu para tomar essa decisão. A pergunta que fica para mim é mais simples. O que você faz com uma experiência dessas? O que um homem faz com o conhecimento de que ele foi a algum lugar, quase nenhum ser humano vivo foi até lá sem tentar ir e voltou. Peng deu sua primeira grande entrevista na CCTV 3 dias após o voo. Ele falou sobre o frio, falou sobre o gelo em seu rosto, falou sobre o momento em que rompeu as nuvens e viu a Terra. Ele não falou sobre o relatório de reflexão, não falou sobre a controvérsia em torno das imagens de vídeo dele. O que ele disse foi o seguinte: ainda é assustador pensar nisso. Meu medo ainda não desapareceu completamente. Ainda me sinto inquieto quando penso nisso agora. Peng sobreviveu a um acidente bizarro, algo que acontece uma vez na vida, apenas porque o céu acabou cuspindo ele para fora. Mas quando você entra intencionalmente na zona da morte de Annapurna, não dá para contar com a sorte. Quando seu corpo começa a falhar, basta um erro exausto e assustador.
com uma única corda. E você se vê despencando 70 metros em uma fenda no gelo que se recusa a te devolver. Confira o próximo vídeo para ver o que acontece quando a montanha mais mortal da Terra te engole vivo.